Bom, senhores, voltando ao nosso estudo, no verso 59 do capítulo 1 de São Lucas, diz a Bíblia Sagrada: no 8º dia foram circuncidar o menino, que seria o João o Batista, e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, mas a sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Vale ressaltar que quando o arcanjo Gabriel, no verso 19, ou no verso 18, no verso 17 do capítulo 1 de São Lucas, nós voltamos um pouquinho atrás desse verso, que é o verso que eu acabei de citar, que é o verso de 59. Quando o arcanjo compareceu a Zacarias, quando Zacarias estava no templo lá: você e a tua esposa terão um filho, e esse filho vocês colocaram o nome dele de João, e ele estará incumbido de preparar o caminho para o Messias. Mas o senhor sabe muito bem que Zacarias relutou, interpelou ao arcanjo. Aí o arcanjo falou: eu fui enviado de Deus, eu fico na presença de Deus e fui enviado para trazer essas boas novas, transmitir essas boas novas a você. E por causa desse questionamento, que Zacarias questionou o arcanjo, ele ficou mudo. E o arcanjo falou assim: você não vai poder falar até no dia que isso acontecer, que seria o momento que nascesse, cumprisse a promessa e nascesse o menino João o Batista, porque não acreditou em minhas palavras, conforme o arcanjo disse a Zacarias, que se cumprirão no tempo oportuno. Então esse tempo oportuno ficou um leque. Passou 9 meses, agora chegamos aqui no momento que vai se cumprir esse tempo oportuno, no verso 59 do primeiro capítulo de São Lucas. O Zacarias, ele estava mudo, ele ficou aí esse período todo mudo, sem poder falar, conforme um anjo, ali expressou a ele 9 meses atrás, 9 meses e 8 dias atrás. E no 8º dia do menino, quando o menino nasceu, eles foram apresentar o menino para circuncidar, para eles perpetuar a tradição, aquele pacto que Abraão fez com Deus lá no passado, na antiguidade, onde a Bíblia descreve em Gênesis capítulo 17, verso 12 ao 13. Essa questão da circuncisão é uma questão bastante importante. Eu não posso deixar de transmitir aos senhores acerca desse tema, que é a circuncisão. Por quê? Os senhores que são ministros, os senhores que são pregadores, eu sei que esse tema é um tema que não é muito complexo, é um tema que já é ensinado nas igrejas, nas escolas bíblicas dominicais, ou as escolas bíblicas que não são feitas nos domingos, conforme cada igreja tem a sua metodologia de transmitir os seus cultos de ensino, ou culto de ensino, ou um curso teológico. Já foi falado muito esse tema sobre a circuncisão. Mas eu mesmo, pessoalmente, já me deparei com vários cristãos aí que já tem 30, 10, 15 anos de crente, de cristão, e ainda existe uma dubiedade, uma dúvida a respeito dessa temática, que é a circuncisão. Não obstante, a circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus. Quando o menino judeu tinha 8 dias de vida, após nascer, 8 dias de vida, era realizado uma cerimônia onde se retirava um pequeno pedaço de pele. Esse pedaço de pele se chamava prepúcio. Da onde que tirava esse prepúcio? Do órgão genital masculino. E esse procedimento não causava danos físicos. E interessante que a medicina até expressa que em alguns casos é bom para a saúde, porque ele evitava de uma infecção urinária e vários outros benefícios que traria essa pequena cirurgia. Mas para o povo hebreu, para os judeus, servia como sinal que a criança pertencia ao povo de Deus. E ficaria sempre essa marca no corpo dela, para lembrar que ela era um povo, pertencia a esse povo escolhido, que é o povo de Deus. E Gênesis 17, 12, 13 descreve isso, como Deus falou para Abraão, falou assim: Abraão, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Então perpetuou essa tradição, perdurou essa tradição entre os judeus. Inclusive os homens de outros povos também podia ser feito essa circuncisão, que é considerado como prosélito, onde os senhores já vão achar vários aí no Novo Testamento, várias passagens expressando prosélitos. Os prosélitos são pessoas de outros povos que se convertiam ao judaísmo, e para eles se converter como fosse o batismo, eles ali
realizava esse procedimento aí da circuncisão. É interessante que o filho de Abraão, Isaac, que nasceu ali de Sara, sua esposa, na velhice, eles fizeram no 8º dia. E Ismael, que era filho de Abraão com a sua escrava Agar, eles fizeram quando o menino tinha 13 anos de idade, que é hoje a religião islâmica realiza aí esse procedimento aí com 13 anos de idade. Mas o interessante também é que os escravos judeus também tinham que fazer essa circuncisão, conforme lá diz em Êxodo 12, capítulo 12, verso 48. Se eles não fizessem esse procedimento da circuncisão, eles não podiam celebrar a Páscoa. E isso, por que isso era passado? Porque essa responsabilidade, através, quando o homem, né, ele era feito esse processo de circuncisão, e ele tinha que passar para as próximas gerações, também trazia o quê? Uma responsabilidade dos pais, do pai que foi feito nele, passar a ensinar os seus filhos a obedecer a Deus, conforme diz o Deuteronômio capítulo 6, versos 6 ao 7. E as mulheres não era feito porque as mulheres que são do povo judeu, as mulheres são nascidas dos seus pais que são judeus que foram circuncidados. Mas e nós cristãos, nós nos dias de hoje? Bom, conforme Paulo, ele fala, ele introduz, né, em suas cartas, Paulo ele dá um significado muito profundo lá nas suas cartas, onde ele escreve as suas epístolas. Ele introduz esse conceito de circuncisão do coração. Em Cristo, a circuncisão deve descer e ela passa a ser interior. O que significa? Passa a ser no sentido espiritual. Ela deixa de ser no sentido físico e passa a ser no sentido espiritual, conforme diz a palavra de Deus lá, quando Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, verso 3. E esse significado genuíno baseia no que? Na fé e na obediência a Jesus Cristo. Deus não requer mais de nós um sinal feito na carne, mas sim um sinal feito no nosso coração. Então, passa de ser uma questão física e torna uma questão espiritual, conforme também diz lá em Romanos capítulo 2, no verso 29. Então, a circuncisão, algumas situações são feitas até nos dias de hoje. Os judeus ortodoxos, né, o islamismo, os muçulmanos, né, que são mais esse procedimento de circuncisão, né, eles ainda realizam. Mas nós cristãos não é mais isso não é feito na questão física, mas sim espiritual. Alguns cristãos eles defendem que a circuncisão a partir quando nós batizamos. Alguns que Jesus instituiu aí o batismo através, né, ali quando João Batista, né, o nosso tema, defende que na hora que você aceita a Jesus, você acaba sendo circuncidado espiritualmente, na questão espiritual. No passado, para vocês terem ideia como que era tão importante essa questão da circuncisão, vale nós lembrar um evento que aconteceu na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 24, que diz assim: quando Moisés estava a caminho com seus filhos e a sua esposa Zípora, indo ao Egito de volta, aconteceu que no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou e quis o matar. É interessante que quando Zípora ela viu aquela situação, ela pegou um dos seus filhos, uns falam que é Gerson, outros falam que é Eliezer, mas ela pega um dos seus filhos lá e circuncida ele, faz esse processo da circuncisão nele, essa pequena cirurgia, e Deus, né, evita de matar Moisés e eles continuam no caminho. Mas vocês veem como que era tão importante para o povo de Israel essa questão da circuncisão. A questão do nome de João Batista, em Lucas, capítulo 1, no verso 11, onde diz assim, que apareceu o arcanjo, né, o anjo do Senhor, à pé direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo ele, ficou turbado. E ele assustou. Mas o anjo lhe disse: não temais, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Então, Zacarias, o anjo já informou: vocês vão colocar o nome dele de João. No verso 59 e no verso 60 do
capítulo 1 de São Lucas, aconteceu que no 8º dia, né, vieram circuncidar o menino e eles queriam chamar de Zacarias. Quem? Porque a questão aqui é interessante. Algumas tradições creem que essa questão de colocar o nome era de responsabilidade das mulheres, as mulheres que colocavam o nome, né, dos respectivos filhos, né? Mas e os nomes tinham que ser, algumas tradições também lá do judaísmo, alguns dizem que os nomes tinham que ser de algum dos seus antepassados, né? O nome. Mas o povo falou, não, coloca o nome dele de Zacarias. E nesse momento o Zacarias estava mudo. Zacarias ficou mudo, estava mudo, não podia falar. Então, lá no verso 62 e 63, vemos que foram perguntar. Eles ficaram naquela discussão ali para dar o nome do menino, então foram perguntar ali para o próprio Zacarias. Como Zacarias não podia falar, ele pegou uma taubinha e escreveu ali, dizendo que o nome desse menino seria João, e todos se maravilharam. Então, o nome de João já estava determinado, esse nome dele, João. Mas onde está o nome Batista aí, né? Aí fica a incógnita. Então muitos falam assim, mas Batista é o sobrenome de João. Não. Depois, na próxima aula, eu vou explicar aos senhores por que não está aí Batista, né? Porque o nome está ali em primeiro lugar, João. Não tem Batista, né? Tudo bem? Na próxima aula eu vou estar explicando aos senhores.